Questões comentadas banca e decã. A ordenha é uma atividade que exige cuidado, pois reflete diretamente na qualidade do leite. Sobre essa atividade, assinale a afirmativa incorreta. Afirmativa A. O local da ordenha deve ser limpo, seco, arejado e distante de locais que produzam mau cheiro, pois o leite pode absorver esses odores. Essa afirmativa está correta, sala de ordenha, até porque estás trabalhando com um alimento ali, deve sim ser um local limpo e também longe de locais que produzam mau cheiro. Afirmativa B. As práticas de vacinação e o tratamento de doenças devem ser realizadas na sala de ordenha. Bom, não precisamos continuar com a leitura porque até que ela já está incorreta. As práticas de vacinação não combinam com sala de ordenha e muito menos tratamento de doenças, né? Como a gente comentou anteriormente, a sala de ordenha deve ser um local limpo. Então, a nossa afirmativa incorreta é a B. C. Deve-se adotar uma linha de ordenha, com o manejo dos animais não sadios por último, a fim de se evitar a propagação de doença entre os animais. Aqui também está correto, tem sim uma linha de ordenha. Depois eu vou mostrar para vocês um esquema com a sequência correta, mas de forma geral, ordenha-se primeiro as vacas que estão em ótimo estado de saúde e depois as que não estão. Afirmativa D. A prática da alimentação dos animais no coxo para manter os animais em pé após a ordenha visa evitar o contato dos tetos com sujidades e a prevenção de infecções nos mesmos. Sim, aqui está correto também. O que acontece? As vacas, após a ordenha, os esfínteres, o canal ali do teto, eles ficam abertos por até 2 horas após a ordenha. Então é importante manter esses animais em pé para que não tenham contato com sujidades do solo e contaminar os tetos. Por isso é importante essa prática. Afirmativa E. A higiene das pessoas envolvidas no manejo da ordenha é fundamental, uma vez que as mãos do ordenhador podem ser fonte primária de contaminação para os textos dos animais e para o leite. Então, o ordenhador ele pode ser uma fonte de contaminação. Então, é necessário alguns hábitos de higiene, tá? Que eu vou também mostrar para vocês posteriormente. Então, a afirmativa correta, né, na verdade a incorreta que a questão pediu, que o comando da questão pediu, é a B. Tá? Agora a gente vai fazer alguns comentários de forma geral sobre os pontos que abordem essa questão para fixação do conteúdo. Sendo que, caso queira aprofundar mais, esses pontos dos quais nós discutiremos agora foram consultados nesse material da Embrapa, do qual tem um link aqui embaixo. Aqui o link. Sala de ordenha. Então, a sala de ordenha é o local em que as vacas são ordenhadas. Recomenda-se que o piso seja de alvenaria, né? É importante, né? É necessário que tenha uma distribuição de água que permita o ordenhador lavar os tetos das vacas. Periodicamente, essa sala ela deve ser lavada e desinfectada e o processo de higienização, né, de limpeza
ele deve ser realizado após cada ordenha, isso para facilitar o trabalho e impedir a proliferação de moscas e micro-organismos. Bom, quanto à linha de ordenha das vacas, bom, seria qual a sequência que as vacas devem ser ordenhadas? As vacas de primeira lactação devem ser ordenhadas primeiras, em seguida as vacas que já tiveram outras lactações, né? Depois as vacas que tiveram mastite e foram curadas. Na sequência, as vacas suspeitas ou com mastite subclínica. E, por último, as vacas com mastite clínica. Bom, e aí você deve estar se perguntando, mas e as vacas com mastite crônica? Elas podem ser uma fonte permanente de difusão de mastite. Por isso, elas devem ser retiradas do rebanho. Quanto à higiene do ordenhador, também aqui é do mesmo material da Embrapa, tá? Bom, como a gente falou, o ordenhador ele pode ser sim fonte de contaminação, né? Ele pode levar micro-organismos tanto para o teto como para o leite. Então é necessário bons hábitos de higiene no momento da ordenha. E aqui foram listados alguns. Primeiro, manter as unhas e os cabelos aparados, usar boné para prender os cabelos, lavar as mãos antes do início de cada ordenha com solução desinfetante, usar o uniforme sempre limpo, realizar a ordenha contínua, sem interrupções e evitar hábitos como fumar, comer e cuspir. Bom, quanto à alimentação após a ordenha, que também foi abordado na questão, essa alimentação ela pode ser tanto volumosa ou concentrada, e ela é realizada para que os animais, as vacas, permaneçam em pé e evita o contato dos tetos com o solo. Isso por quê? Porque os esfínteres e o canal do teto eles permanecem abertos por 2 horas após a ordenha. Então, se o animal deita, né, se encontra ali em posição de decúbito lateral, vai facilitar a penetração de micro-organismos patogênicos no úmero, facilitando a instalação de mamite ou mastite. São palavrinhas diferentes, mas que se referem à mesma coisa, tá? Mamite ou mastite. Confirmando nosso gabarito, é realmente a afirmativa B. Esse é o gabarito definitivo da banca e de campo. Até a próxima!